Meus caros irmãos e irmãs aqui no santuário, você que nos acompanha de casa e você que vai ouvir esta pregação depois que ela foi realizada. Nós estamos no 5º domingo do tempo comum e quem prestou atenção na semana passada, você pode ver que o evangelho de hoje é continuação. Jesus estava na sinagoga num dia de sábado e só a presença de Jesus ali fez com que uma pessoa se manifestasse uma possessão. É o primeiro milagre de Jesus no evangelho de Marcos, é um exorcismo. Terminado este episódio, ele vai para a casa de Simão e de André, acompanhado por Tiago e João. Lá eles apresentam prontamente a Jesus a sogra de Simão, que está enferma, está com febre. É a única vez na Bíblia que é mencionado indiretamente que Pedro fora casado. Nós sabemos porque ele tinha sogra. Segundo os estudos, Pedro era viúvo. Quando Jesus o chama para ser o seu discípulo, não se fala de filhos e tampouco da sua esposa. E no evangelho veremos que quando a sogra é curada, ela levanta e se põe a servi-los, o que era impensável naquela época. A grande matriarca, que é a mãe da esposa, ela era servida, ela não servia. Quem deveria servi-los seria a mulher de Pedro. Como ele não tem mulher, segundo os estudos, a viuvez faz parte da sua história, então a própria sogra está ali servindo. Aqui, meus irmãos, nós já podemos abrir um pequeno parênteses e tirar para nós uma valiosa lição. A nossa vida não deve passar em branco na vida de outras pessoas. Nós não podemos ter apenas relacionamento social. O que é relacionamento social? É relacionamento de bom dia, boa tarde, como vai, tudo bem, e aí, fui, cheguei. Não há intimidade, não há mesa, não há afeto, não há presença. É isso que machuca a vida de muitas pessoas, que vivem uma vida de ilusão, com colegas que não são amigos, rodeado de gente. Aí acontece na vida da pessoa um acidente, uma tristeza, um infortúnio, uma operação, ela fica sozinha, amíngua. Ela não tem uma pessoa que acompanhe no hospital. A pessoa, enquanto tem copo, enquanto tem álcool, enquanto tem festa, ela está rodeada de gente. Ela precisa fazer um exame, não tem ninguém que acompanhe ela no hospital. Não tem uma alma bem-aventurada que possa levá-la e trazê-la de carro. Então precisamos conquistar quem está à nossa volta. Não podemos ter uma vida sem afeto, uma vida sem abraço, uma vida sem gente. Por que eu digo isso? Eu não conheci a sogra de Pedro, eu não li nada sobre ela, mas olhando o contexto em volta desta mulher, eu vejo uma mulher que marcou profundamente a vida daquele homem, uma vez morando com ele e servindo a ele e aos amigos. Quando Jesus entra nesta casa, a primeira coisa que eles fazem não é oferecer água, não é contar uma novidade. A primeira coisa: vem, Senhor, ela está doente. Eles prontamente levaram Jesus até a sua sogra. Meus irmãos, quando nós temos na nossa vida uma situação de dor, uma situação de tristeza, uma situação de vazio, e aqui a coroação de todas elas, a falta de sentido da vida, a falta de sentido das coisas. Por que que você levanta? Por que que você deita? Por que que você faz o que você faz? Por que que você escolhe o que você escolhe? O pano de fundo é a nossa fé, é a nossa salvação, é a amizade com Jesus Cristo. Então nós precisamos, neste relacionamento com Ele, apresentar as nossas primícias, as primeiras das primeiras coisas, e o Senhor fará algo a nosso favor. Um outro ponto importante, antes de entrar no ponto central que eu quero trabalhar com vocês, é a questão do exorcismo. Jesus, no templo, ele liberta um homem possesso pelo demônio.
O texto vai dizer que as pessoas doentes e as pessoas possessas, elas eram levadas até Jesus. Jesus curava e Jesus expulsava os demônios e ele pregava. Guarde a sequência: Jesus curava e Jesus fazia exorcismos e ele pregava a palavra. Aqui está o tripé do ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez nesta vida foi pregar a palavra de Deus, a palavra da salvação. E para atestar que ele era o Emanuel e que ele era verdadeiramente a tenda de Deus armada no meio da humanidade, ele fazia milagres e ele realizava exorcismos. Jesus não precisava realizar milagre algum e expulsar demônio algum. A palavra dele bastava. Ele que é caminho, verdade e vida. E se a palavra bastava, por que do milagre? Por que do exorcismo? Porque eles atestam o poder de Jesus. Eles atestam a identidade do Emanuel. O evangelho de hoje, nós temos um versículo crucial na angelologia cristã católica, no estudo dos anjos e também dos demônios. Quando Jesus, ele recebe aquelas pessoas endemoniadas, o texto diz que Jesus proibia que os demônios falassem, pois eles sabiam quem ele era. Antes dos demônios falarem, Jesus já colocava neles uma mordaça. Por quê? Porque o que são os demônios? Quem é Satanás? São anjos decaídos. Eles estiveram na glória, eles estiveram um dia com Deus, e eles viam a glória de Deus, e na pré-existência do verbo, Jesus já estava ali. Então eles sabiam quem era Jesus. Agora eles o encontram não na glória do Pai, ele não está na glória dos céus, ele está entre nós. Por isso que Jesus, quando via alguém possesso, a primeira coisa que ele falava, para que o diabo não pudesse se expressar, senão o diabo falaria quem é Jesus. Como em outras ocasiões ele disse: eu sei quem tu és o Filho de Deus, tu viestes para nos destruir. Até hoje, meus irmãos, no exorcismo católico, e que acontece, e é uma coisa séria, e a igreja não divulga nem a pessoa, nem a família e nem o local, mas é uma briga entre o céu e a terra. A primeira coisa que o bom exorcista sabe, junto com o outro padre, são dois, o seu auxiliar, é jamais, em ocasião alguma, em hipótese alguma, conversar com o demônio. O demônio pode falar o que for, o padre se mantém no ritual da igreja, fazendo a leitura do exorcismo, enquanto o outro vai fazendo gestos para a libertação da pessoa, porque o demônio é astuto, ele sabe muito bem nos levar na lábia. Foi assim que ele levou Eva ao pecado original. Então, na formação dada pela igreja, principalmente na Santa Sé, para os grandes exorcistas da igreja, todos são instruídos: jamais dialogue com o mal, jamais bargueie com o mal, jamais responda às insinuações dele. Faça o exorcismo e expulse da vida da pessoa este mal. Meus irmãos, olha o texto falando para mim e falando com você. O mal só tem poder na nossa vida quando nós abrimos a porta para ele. Não fique dialogando com o mal, não fique negociando com o mal, não abra a sua vida ao pecado de estimação. Conforme diz Cântico dos Cânticos, as pequenas rapozinhas estão soltas e as vinhas estão em flor. Ou seja, ele vê aquelas raposinhas pequenininhas, que gracinha, não faz mal nenhum, deixa as raposinhas, mas são elas que vão destruir toda a plantação. Hoje em dia é uma preocupação excessiva. O que é pecadão, o que é pecado, o que é pecadinho, o que é mortal, o que é venial, o que é ocasional. É uma preocupação inútil. Pecado é pecado, ponto final, evite-o.
Pecado é pecado, ponto final, evite-o. Não abra brechas para que o mal haja na sua vida, porque ele tem agido na vida de muitos. Não estou falando que quem tem esse sintoma está numa possessão, mas são sinais de um ataque espiritual. O desânimo constante, o cansaço constante, uma tristeza que não passa. A pessoa ouve voz, ela vê vulto, ela não tem vontade de viver, maus pensamentos, desejo de morte, pesadelos com coisas ruins. Isso tudo é um mal que está aí, e a pessoa precisa primeiro procurar uma ajuda especializada médica. A igreja faz isso. A igreja nunca acolhe alguém e fala: você está com um espírito mau aí. Não, a igreja católica não brinca com essas coisas. Primeira coisa, vai fazer um tratamento, procura a medicina, procura um bom psicólogo, procura uma ajuda especializada. Depois de tudo feito, de tudo realizado, olha, o problema dela não é clínico, não é conosco mais, nós não sabemos o que está acontecendo com ela. Tudo que podia ser feito foi feito. Aí a igreja abre um precedente. Então vamos trazê-la, e quem sabe não é um sinal do mal. Há as provas anteriores que não cabe aqui exortá-las, mas que o padre vai fazer alguns testes para ver a reação da pessoa. Conforme a reação, aí se instaura um exorcismo. Aqui, meus irmãos, eu quero ler rapidamente, que eu não quero me agarrar nisso, mas nós estamos numa época um tanto complicada, também na questão teológica, onde a opinião está acima da própria razão. Parece que a opinião, ela tem força de verdades instituídas e inegociáveis do cristianismo. Hoje não é raro você escutar fora da igreja e ultimamente dentro da igreja pessoas que negam veementemente a existência do demônio. Pessoas que negam a questão do inferno, a perdição das almas. Eu não entendo. Eu estava lendo essa semana mesmo um artigo de demonologia do Frei Elias Tuckenberg, um grande demonólogo, e ele diz que é impossível uma pessoa que tem reta razão e uma vontade aberta, ela ler os evangelhos e não ver claramente uma batalha direta entre Jesus e Satanás, começando no deserto e indo durante toda a sua vida. E ele vai dizer que olha que coisa pesada, que é mais fácil na Bíblia, o que se vê, provar a ação do diabo, do que na Bíblia provar a ação do Espírito Santo. Ou seja, é claro que o Espírito Santo atua, nós acreditamos, ele é Deus, foi derramado em Pentecostes, e nós sabemos disso, mas nas evidências bíblicas é muito mais fácil você provar a existência do diabo do que a pré-existência do Espírito, que só vai se consolidar nas falas de Cristo sobre a descida do mesmo, e lá em Pentecostes. E o catecismo da igreja deixa muito claro, meus irmãos, no parágrafo 2851 e no seguinte, qual é a fé da igreja. E vocês, quando vêm aqui, não sei se vêm aqui também por isso, mas vocês não vêm para escutar a minha opinião. Vamos lá ver a opinião do Padre Cristo, o que ele está achando da vida. Isso aí não importa para nenhum de vocês. Importa qual o ensinamento da igreja, qual a doutrina oficial da Igreja Católica Romana. E esta é a doutrina oficial. No Pai Nosso, quando nós rezamos, livra-nos do mal, não é uma abstração este mal do Pai Nosso, mas designa uma pessoa. Então este mal não é um mal geral, é uma pessoa. E quem é esta pessoa? Satanás, o maligno, o anjo que se opõe a Deus. O diabo é aquele que se atravessa no meio do plano de Deus e da sua obra de salvação realizada em Cristo. Homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás, sedutor de toda a terra habitada,
Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo, e é por sua derrota definitiva e que a criação toda inteira será liberta da corrupção, do pecado e da morte. Então, meus irmãos, não é para vivermos preocupados com o diabo. Não, nós devemos viver ocupados com Deus, amizade profunda com Jesus, a nossa salvação pessoal. Mas não podemos negar a existência do tentador, porque a Bíblia diz que o demônio nos rodeia como um leão furioso, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Jesus já dizia numa comparação: se o homem soubesse a que hora viria o ladrão, ele fecharia a sua casa, para que a sua casa não fosse arrombada. Como nós não sabemos o dia nem a hora, esteja preparado, tanto para a vinda do Filho do Homem, como para as tentações do mal. E hoje, você pode então me perguntar: padre, qual é hoje a grande jogada do inimigo? Porque se eu estudo muito Bíblia, e modéstia à parte, eu estudo muito Bíblia, eu estudo igualmente a questão do exorcismo, da demonologia e dos anjos decaídos, porque eu creio que não se vence uma batalha sem conhecer as armas do exército inimigo. Então, a cada dia que passa, eu procuro conhecer mais e mais as artimanhas do inferno, como que Satanás age, como que o demônio se manifesta, o que muita gente hoje não está muito interessado. Por isso são presas fáceis. Nos tempos que nós estamos vivendo, a arma principal do demônio é a crença na sua inexistência. É isso que ele mais quer, que nós não acreditemos nele. Não existe diabo, não existe inferno, não existe tentação, não existe possessão, não existe, isso tudo é do imaginário. É o imaginário do cristão que criou essas coisas. Esta é a arma de hoje, porque se não há um ataque, não há uma defesa. Se você não sabe que você está sendo atacado, por que você vai se defender? Então o exército, ele baixa as armas, você vai dormir em berço esplêndido, enquanto o mal ele vai entranhando na sua vida sem você ver. E aqui, meus irmãos, o que acontece muito, quando a pessoa ela perde o horizonte do céu, da eternidade, da própria essência, ela perde o sentido da vida. Não há tristeza maior do que uma pessoa que perdeu o sentido da vida, o entusiasmo da vida, a alegria de estar vivo. Para nós, acordar de manhã deveria ser a melhor hora do dia, porque nós estamos vivos, nós temos mais um dia com estudo, com trabalho, também com problemas, com as coisas normais do ser humano, mas deveria ser um momento de ação de graças, um momento de oração, um momento de gratidão e não um momento de reclamação. A própria neurociência, ela já atesta que os primeiros minutos de nós, que quando nós acordamos, aqueles minutos no nosso inconsciente criam caminhos neurais no consciente e determinam a energia daquele dia. Pessoas que acordam numa baixa energia, elas vão ver o dia arrastando, reclamando, falando mal, e as coisas vão dar mal, e ela vai dizer: eu não falei? Olha aí, eu falei, mas por que as coisas estão do jeito que estão? Não é porque deveriam estar, é a maneira como ela vê a própria vida. Ela perdeu o sentido. A primeira leitura do livro de Jó, nós escutamos aqui um homem sofredor, um homem que está numa profunda desilusão. Aqui há uma pergunta: qual o sentido da vida de Jó? Ele se questiona: qual o sentido da minha vida? Quem quiser ir aí na primeira leitura, veja lá o versículo 4 e seguintes. Olha o grau de tristeza deste homem, para não falar o grau da depressão do cara. Olha o que ele vai dizer, versículo 4 para frente: se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias
correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Me desculpe aqui a expressão, ouvidinha desgraçada, viu? Uma pessoa que vive, vamos assim, não me jogue nessa câmera aqui, só nessa aqui, nessa aqui. Essa aqui está muito fechada, não dá para aproveitar a imagem. Mantém nessas duas abertas aqui, ó. Ouvidinha complicada do cara, hein? Muito difícil. Ele não vê esperança em nada, ele não vê alegria em nada, ele não vê esperança em nada. Ele levanta e pensa: ai, levantei, quando é que eu vou me deitar de novo? O cara deita e pensa: quando é que poderei me levantar? Uma vida sem sentido. Me encho de sofrimento, uma vida sofrida. Os dias correm muito rápido, a minha vida é um sopro, e aqui o final da desgraça: meus olhos não voltarão a ver a felicidade novamente. Há pessoas que pensam isso aqui, pessoas que não têm sentido. A pessoa deita, ela fala: ai, não gosto de noite, deitar, insônia, sofrimento, ai, eu estou doido para amanhecer, ai meu Deus. Aí amanhece, ela pergunta: o que eu vou fazer durante o dia de hoje? Ô vida ruim, esse tipo podia passar depressa. Queria deitar, está deitado, quer ficar de pé, está de pé, quer deitar. Não tem sentido, não tem motivação, não tem alegria. O sofrimento está no coração. Ela sabe que a vida passa muito rápida. A pessoa que tem uma vida sem sentido e vive uma vida de ilusão, ela paga um preço muito caro. Ela paga um preço muito caro. Eu vejo hoje, vocês também sabem do que eu estou falando, tantas pessoas que vivem iludidas nos prazeres da vida, nos prazeres do corpo, nos prazeres de um cartão de crédito sem limite, nos prazeres de coisas caríssimas importadas. Aí o tempo vai passando e a pessoa vai passando com o tempo. Quando ela começa a entrar no quem não entrou aqui, quando você entrar, você vai entender o que eu estou falando. Você começa a voltar ao essencial. Um dia eles me perguntaram: padre, o que é que o senhor aprendeu quando entrou no 40? Falei: aprendi a voltar ao essencial. Aprendi que a gente vive com muita coisa que não tem sentido nenhum, esquentando a cabeça com coisa que nem vai acontecer. 80% das nossas preocupações não acontecem, e a gente passa a vida iludido com pouca coisa. Aí a gente entra no vem o 40, 50, 60, 70, e a pessoa que não tem sentido na vida, ela vai dizer: não voltarei a ver felicidade neste mundo. Eu era feliz quando era jovem, eu era feliz quando era sarado. A moça vai dizer: eu era feliz quando era gostosa, é uma vida fútil, uma vida que é uma areia que se escorre entre os dedos. Não é uma vida de vinho. O vinho, quanto mais tempo passa, melhor fica. É uma vida de água empoçada. Quanto mais tempo passa, mais podre a água fica. Nós temos que ser bons vinhos para Deus e falar: Senhor, eu tenho sentido na minha vida, eu sei porque eu nasci. Esse desespero de Jó, ele é curado no Evangelho. Quem é que dá sentido à nossa vida? É Jesus Cristo. A pessoa que não tem Jesus Cristo, ela não tem sentido na vida. Ela vive para agradar a si mesma, ela vive para saciar os seus prazeres, que vão passar e que vão terminar. E o mais triste, a conta vai chegar. Escreva o que eu estou dizendo, meus irmãos. A conta sempre chega, você crendo ou não crendo, você rezando ou não rezando, você indo à igreja ou não indo, a conta, ela vai chegar e você vai pagar a conta. Então não podemos ter uma vida de ilusão. Nós devemos encontrar o sentido da nossa vida. E nós que somos cristãos, nós encontramos o sentido da nossa existência. Quem é que nos dá esse sentido? É Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. Quando Ele entra na nossa vida e Ele nos conhece e nós o conhecemos, a nossa vida, ela se transforma. Aqui nós queremos ir a esta cura fantástica na vida da sogra de Pedro.
apresentando uma sequência que acontece na vida de todo aquele que quer descobrir um sentido na sua vida. Jesus, quando ele entra no quarto daquela mulher, porque Jesus está no templo, o templo, a igreja, nós encontramos Jesus na igreja, mas Jesus quer ficar no templo, mas ele quer ir à sua casa. Jesus quer estar na sua casa, e Jesus está no templo, e depois do templo ele vai com Tiago, João, Simão e André para casa. E quando chega na casa, eles logo apresentam a ele o que não está bem. O que não está bem. Você consegue aí na sua cabeça e no seu coração apresentar para Jesus o que não está bem lá na sua casa? O que não está bem na sua família? Talvez o que não está bem no seu coração? O que hoje mais te incomoda? Qual é o seu maior problema hoje? Qual é a sua maior tristeza? Qual é a sua angústia? Você está uma pessoa preocupada por quê? O que é que está inquietando o teu coração? Você sabe o que é, e Jesus quer saber o que é. Não finja para Jesus, porque se eles fossem pessoas de máscara, eles tinham falado assim: olha, não vamos falar com Jesus de doença, de mulher doente, vamos levar para a sala, vamos falar que está tudo bem, vamos falar que está mil maravilhas. Aí a cura não acontece, a cura acontece na verdade. Então o texto vai dizer: a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. Quando você for rezar, conte a Jesus logo o que está ruim na sua vida. Conte a Jesus logo o que Ele pode fazer por você. Só que atenção meus irmãos, o milagre acontecer, eu vou te dizer uma coisa: o milagre vai acontecer na tua vida também. Amém? Amém? Então diga: o milagre vai acontecer. Eu creio, ele já está acontecendo. Falei de manhã e repito agora: não confunda Jesus com a fada madrinha da varinha de condão da Disney. Não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Oi padre, como assim? Tem gente que acha que quando você reza, acontece o que aconteceu com os afilhados da fada madrinha. A fada tem na mão uma varinha de condão e ela fala: o que você quer? Eu queria um vestido do baile. Eu queria. Ela faz assim, ó. Plim! Puxa, apareceu. Tem gente que reza e acha que é assim: ô Jesus, eu estou triste. Plim! Estou curado. Ô Jesus, estou desempregado. Plim! Não. O texto fala de algo que a maioria das pessoas não querem. Então meu filho, escute: ou você quer, ou o milagre não acontece. Ou você faz, ou você vai nadar e nem praia você vê. Aqui nós temos uma sequência que passa despercebida, mas é poderosa. É poderosa. Vocês vão levar esse folheto para casa, quem quiser. Vá comigo aí no versículo 31. Este versículo vale ouro. É o principal versículo do texto à minha vista. Há uma sequência de cura aí. Padre, eu quero bênção, eu quero cura, eu quero milagres na minha vida. Eu também quero. Qual é a sequência? Veja a sequência aí. Primeira coisa: Jesus se aproximou. Deus não pode estar longe de você, e você não pode estar longe de Deus. Quando Jesus chega na casa de Pedro, ele não pulou pela janela, nem abriu o telhado. Eles abriram a ele a porta. Abra a porta do seu coração, abra a porta da sua família e diga para Jesus em oração: Senhor, entra. Senhor, eu te quero próximo a mim.
Ouvi certa vez um poema tão bonito de Raniero Cantalamessa, que a cruz que escorreu, o sangue que escorreu na cruz de Cristo e que caiu no Calvário, Ele não pode fazer nada por nós se Ele ficar no Calvário. O alvo daquele sangue não eram as pedras do Calvário, era o nosso coração. Então aquele sangue que escorreu no dia da morte de Cristo, ele tem que estar perto de mim, no meu coração. Eu já contei para vocês aqui, mas vale a pena lembrar, que nem todos estavam, aquela criança que perguntou para o papai o tamanho de Deus. Qual que é o tamanho de Deus, meu pai? O papai disse assim: filha, olha lá em cima aquele avião que está passando, qual que é o tamanho daquele avião? Assim, papai, ó, no domingo, o pai leva a menina no aeroporto, tem um Boeing enorme parado perto da grade, e o pai fala assim: que tamanho que é esse avião, menina? No, papai, ó, é gigante. Aí o pai falou: esse é o tamanho de Deus. O tamanho de Deus depende a distância que você está dele. Se você está longe de Deus, Ele fica pequeno para você. Mas se você está perto de Deus, Ele fica grande. E Ele pode operar milagres na tua vida. Olha que bonito. Jesus poderia lá da sala ter falado assim: ela está curada, ela pode se levantar. Não, Ele se aproxima. O que significa aproximar? Ele não tem vergonha dela e ela não pode ter vergonha dele. Nós não temos vergonha dos nossos amigos e tampouco da nossa família. Ou eu estou mentindo? A gente passa gel, arruma cabelo, faz barba, põe roupinha bonitinha, é para os de fora. Lá na sua casa, quando você acorda, é um horror, mas ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Hoje, minha família dormiu comigo aqui essa noite. Meu irmão, meus sobrinhos, minha mãe. Acordamos hoje de manhã antes da missa, tomamos café. Eu com o cabelo despenteado, com pijama, com o short, com o elástico meio bambo. Minha mãe com o cabelo parecendo uma fazona piaçava. Ninguém fala nada. É família, a gente comendo, conversando. Quando você olha para os de fora, não, assim eu não posso me apresentar. Desde então eu estou um tchan visual, né? Aquela mulher acamada, ela não estava bonita, ela não estava cuidada, mas ela amava Jesus e ela não tinha vergonha de recebê-lo na sua intimidade. O quarto aqui é intimidade. Jesus entra no quarto da mulher. A gente só leva para o nosso quarto quem é íntimo. Estão me entendendo? A intimidade maior, o quarto do casal, intimidade. Então, primeira coisa para a cura acontecer: procure ter Jesus perto de você. Procure intimidade com o Senhor, procure uma vida de oração, procure viver os mandamentos, procure ler a palavra, reze o seu terço, converse com o seu anjo da guarda, ande no bolso com a medalha de São Bento. É guerra, e se é guerra nós temos que usar armas espirituais. Traga a graça de Deus para perto. Este é o primeiro ponto para a cura acontecer: Jesus se aproxima. Segundo ponto, Jesus segura a mão daquela mulher. Ele se aproxima e ele segura a mão daquela mulher. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, o que a gente faz? Segura nas mãos de Deus e vai, não volta, vai. A doença que está atrapalhando a vida de muitos que aqui estão é o seu passado. Você não resolveu o seu passado, e o passado não resolvido, ele traz angústia, ele traz tristeza, ele traz depressão, ele traz remorso, ele traz sentimento de culpa. É doença psicossomática, e você vai perdendo o sentido da alegria do presente que você está vivendo de ontem. Jesus está segurando a sua mão, Ele está estendendo a sua mão, e você deve segurar nas mãos dele. Peça. Nenhuma mão estendida para Jesus que clamou ficou sem a resposta. Pedro começou a afundar, e ele vai gritar: Senhor,
salva-me. O texto diz: Jesus segurou forte as suas mãos. Se Jesus segurou a mão de Pedro, ele vai segurar a sua mão também. Reza, peça, clame, não se canse, repita e repita e repita e repita. Até quando, Padre? Até o milagre acontecer. Jesus vai dizer: havia uma viúva insistente, pedindo ao juiz que fizesse justiça a ela. O juiz não olhava para aquela mulher, a tratava mal, e a mulher gritava, 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 e o juiz disse: olha, eu vou atender essa mulher, que ela vai acabar me agredindo aqui. Aí Jesus disse: a mulher recebeu a graça, não porque ela merecia, pela sua insistência. Se você insistir com o Pai, você alcançará o teu milagre. A arma que o diabo usa para destruir os seus sonhos é o cansaço, é você desistir, é você ter iniciativa, mas não ter acabativa. Você já viu? Falei disso de manhã. A pintura mais bela que eu acho do mundo, a mais valiosa, é Mona Lisa. Eu não acho muita graça em Mona Lisa, mas tudo bem, não vou discutir, né? Mas a segunda eu gosto, mais famosa do mundo, é a criação de Adão, de Michelangelo. Está no teto da Capela Sistina. Se você mostrar para qualquer pessoa no mundo o quadro de Mona Lisa, eles sabem quem é. Vai na África, na China, no Japão, todo mundo sabe quem é. Mona Lisa, Mona Lisa. Mas se você mostrar aquela mão sabe o que eu estou falando? Aquela mão de Deus criando Adão sentado numa pedra, todo peladão, Adão peladão, e Deus com o dedo assim. Se você mostrar em qualquer lugar, as pessoas sabem. É a criação do homem da Capela Sistina. É a segunda pintura mais valiosa do mundo. Está no teto da capela. Só que tem um detalhe aí. Michelangelo, ele fez um enigma na sua pintura, e que tem gente que não prestou atenção. Agora você vai olhar depois. O dedo de Deus, ele está assim, esticado. Não tem como Deus esticar o dedo mais. O dedo de Michelangelo, o dedo de Adão, não está tocando o dedo de Deus. As pessoas acham que está tocando, não está. Adão está levantando a mão, mas a ponta do dedo de Adão está para baixo assim, ó. Ele está assim, ó. E Deus assim. Deus já fez todo o esforço para tocar em Adão. Você vai ver a pintura, Deus não está apenas assim, ele está assim, ó. Depende só de Adão fazer assim, ó. Ele tem só que levantar a ponta do dedo. Ou seja, Deus já fez tudo, mas Adão precisa fazer a parte dele. Adão precisa querer tocar em Deus. Ou seja, lá do alto dos céus, Deus está para todos nós assim, ó. É só você querer tocar no dedo de Deus. E aqui é mais do que tocar no dedo de Deus, é segurar as mãos de Jesus. Segunda etapa, coloca a tua vida nas mãos de Deus. Aí vem a terceira etapa. Jesus ajudou-a. Repita: Jesus ajudou-a. Jesus. Então repita: ajudar, não substituir. Jesus não fez por ela, Jesus fez com ela. Jesus não vai fazer nada para você, mas Ele quer fazer tudo com você. Ele quer te ajudar, entenda isso. Ele não vai substituir você. Oh meu Deus, resolva esse problema para mim. Peraí, meu caro, o problema é de quem? Não é seu, então se vire, resolva você. Então, meu Deus, me ajude. Sim, ajudar eu ajudo. Vamos juntos. Você que ia sozinho, vamos nós dois agora. Você que fazia do seu jeito, vamos fazer do meu jeito agora. O Senhor quer nos ajudar. Ajudar significa, aquela mulher doente, ela fez força, ela pegou o restinho de energia, ela foi se sentando na cama, Jesus foi ajudando. Ajudar é fazer o que o outro não consegue. O que a mulher conseguia, ela fez. O que ela não conseguia, Jesus fez com ela. Saiba disso. Jesus quer te ajudar, mas você não pode atrapalhá-lo. Há muitas pessoas que atrapalham Deus. Tem uma figurinha que eu até hoje não consegui de novo, mas é linda, eu vi no Instagram. É Jesus, é um desenho. Jesus
assim para uma menininha, e a menininha tem um ursinho na mão, e a menina está chorando, que está pedindo ursinho, e ela está com o ursinho olhando para Jesus assim, ó, chorando, e Jesus tem uma frase escrita assim, ó, entrega-me, e ela chorando. Só que o que a menina não viu, a gente vê no desenho, Jesus está segurando atrás um urso muito maior que aquele, mas ela só vai ganhar o maior se ela tiver confiança de entregar o... Jesus quer nos ajudar, não atrapalha, gente, não atrapalha. Não sei se tem aqui na igreja algum bombeiro, mas eu tenho amigos bombeiros. Eles dizem que quando vai salvar alguém que está morrendo afogado, a única coisa que o bombeiro pede para a pessoa, me ajuda, que a pessoa está tão desesperada para ela não morrer afogada, que ela quer abraçar o bombeiro e vão morrer os dois. Ele fala, se solta, me ajuda, eu vou. Aí a pessoa que colabora e se solta, o bombeiro pega a pessoa e vai trazê-la para a margem. Tem gente que está tão desesperado na vida, que você não ajuda Deus, Deus está querendo ajudar você, você só atrapalha, fala demais, vai aonde não deve, pega empréstimo antes da hora, faz projetos sem rezar, manda embora quem tem que ficar, traz para perto quem tem que sair. Ajuda. Jesus quer nos ajudar. Olha o tanto que Deus está nos falando aqui essa noite, meus irmãos. E por último, Jesus se aproxima, Jesus segura nas mãos, Jesus ajuda a levantar. Jesus não nos ajuda a ficar na pior. Ah, padre, porque Deus me ama tanto que Ele me ama como sou. Não, Ele te ama como você está, Ele te quer melhor, Ele quer que você se levante. Se você está no alto do poço, Ele não vai descer lá e falar só, eu desci aqui no fundo do poço. Para que, Jesus? Fazer um piquenique, que a coisa para você está lascada mesmo, viu? Então vamos, não. Quando Ele te estende a mão, é para que Ele te puxe, é para que Ele te mantenha de pé. Ele quer te levantar. Eu não sei qual a situação na sua vida que te joga no chão, se é uma doença, uma dívida, uma traição, um amigo, eu não sei, mas você pode dizer ao Senhor, Senhor, eu preciso de ajuda para me levantar, eu estou no chão. Há anos atrás, eu abençoei uma lojinha, estava começando aí de Itaúna, o cara pegou ele pediu demissão, acho que ele trabalhava naquela Santanense, né? O tipano ali, pegou o acerto dele e abriu uma loja. O infortúnio veio e a loja pegou fogo. E depois de tudo queimado, ele conhece mais a minha mãe pediu, eu fui lá rezar com ele, fui na loja que ficava, ele morava atrás da lojinha dele, tudo queimado. Ele me disse assim, padre, reza para Deus me ajudar a levantar, para Deus me ajudar a me erguer. Eu não tinha muita coisa para falar para ele, vendo aquele cenário de dor. Todo o dinheirinho dele foi ali queimado, mas ele queimou a mercadoria, mas ele não deixou queimar a sua fé. Ele falou, Deus vai me levantar e eu vou me erguer de novo. E ergueu, porque Deus ajuda aquele que nele confia. E por último, meus irmãos, hoje de manhã eu trabalhei muito esse ponto, agora vou só citá-lo. Atenção, Deus conhece o nosso coração. E por que esta mulher alcançou a graça? Atenção aqui. Por que Jesus se aproxima dela? Por que Jesus pega a mão dessa mulher? Por que Jesus a ajuda? Por que Jesus a coloca de pé? Porque depois que essa mulher foi curada, ela passou a servir Jesus. Sabe algo que atrapalha muito a pessoa de receber a graça que ela quer? Quando a graça chega e esta graça não te melhora, ela vai te piorar, ela vai te afastar de Deus, ela vai te levar a um mundo de pecado. O que é que Deus faz? Então não tem graça nenhuma, então você não vai receber graça. Que enquanto você está precisando, você está rezando, está indo à igreja, está comungando, está lendo vida de santo, está rezando o terço, está invocando os anjos, porque está precisando de Deus. Aí a pessoa recebe a graça, ela desaparece. Então por que Deus vai abençoar uma pessoa que vai lhe virar as costas? Ele curou 10 leprosos, 9 foram embora, um só voltou, só aquele que merecia a graça, aquele que queria agradecer, servir o Senhor. Contava na minha homilia da parte da manhã, um homem que estava
quase perdendo a função dos rins, uma cirrose alta, bebia muito, parou de beber, começou a rezar, teve um tratamento, se consagrou a Deus, aquela fé, e rezando. O dia que ele foi no médico, que ele disse: olha, não precisa beber mais remédio, você está muito bom, sua saúde está maravilhosa. Ele falou para Deus assim: nossa, eu rezei tanto para Deus me colocar de pé, Ele me colocou. Quando eu for festejar, chamou os amigos para beber. O exemplo é claro, não é? Então é preciso pedir a Deus: meu Deus, eu quero uma cura, eu quero uma graça. Mas quando eu receber a cura e a graça, não é para eu me tornar pior do que eu era, não é para eu voltar para o pecado, não é para o filho pródigo voltar para casa, tomar banho, pegar mais dinheiro e voltar para a prostituição, para terminar nos porcos de novo. É para servir a Deus. Você quer uma bênção de Deus? Mostre para Deus que você quer servi-lo de todo o coração, testemunhá-lo com a sua vida, anunciá-lo com a sua boca. São Paulo vai dizer na segunda leitura: qual é o meu pagamento? O meu maior pagamento é poder servir a Deus. O meu salário é a alegria de falar de Deus, de anunciá-lo, de propagá-lo. Ele encontrou um sentido na vida. Meus irmãos, que nós possamos fazer essa experiência, encontrar o nosso sentido em Deus. E sempre que você for rezar, pegue essa sequência: Senhor, eu me aproximo de Ti, Tu se aproximas de mim. Segura as minhas mãos, Senhor, porque a caminhada está difícil. Ajuda-me a levantar-me, eu que tenho caído tantas vezes, para que eu possa Te servir mais e melhor, Te servir com a minha vida e com o meu coração. Fecha os teus olhos um instante, vamos rezar. Coloca para Jesus agora qual a situação que te entristece na sua casa e na sua família. Se Jesus entrasse agora com você pela porta da sua casa, Ele te perguntasse assim: qual a maior graça que você deseja? O que não está bem na sua vida? O que você diria? A situação que incomodava o coração de Simão era a febre, a enfermidade da sua sogra. O que está incomodando você hoje? O que está entristecendo o seu coração? Nós que estamos iniciando uma nova semana, o que está te preocupando nesta semana? O que você precisa resolver? Quais as situações que estão tirando a sua paz? Senhor, eu abro as portas do meu coração. Eu entendi que eu preciso estar próximo de Ti, porque o Senhor quer estar próximo a mim. Sim, Senhor, assim como te aproximastes daquela mulher, se aproxime de mim, entra no meu quarto, entra na minha intimidade, entra na minha vida. Eu não tenho segredos para Ti, Jesus. O Senhor conhece o que eu faço, o que eu falo. O Senhor conhece o meu melhor, o Senhor conhece também o meu pior, e mesmo assim o Senhor me ama. Então fique perto de mim, Senhor, se aproxime de mim, porque o Senhor não tem vergonha de mim, e eu não me envergonho de crer. Eu não me envergonho da Tua palavra, porque Ele é poder para todo aquele que procura a salvação. Assim como uma criança precisa sentir segurança, segurando na mão do papai e da mamãe, eu quero segurar nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero estar de mãos dadas contigo, para que eu não me perca. Para que eu não perca o sentido da minha vida.
Eu preciso estar segurando as tuas mãos, Senhor, para que eu não viva das ilusões deste mundo que passam. O Senhor ajudou aquela mulher a ficar de pé. Eu também preciso da tua ajuda, Senhor. Ajuda-me. Apresenta para Jesus agora. Você precisa da ajuda dele para quê? Ajuda-me, Senhor, a levantar-me. Ajuda-me, Senhor, a vencer a depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico, preocupação, medo, remorso, angústia. Ajuda-me, Senhor, a levantar-me. Eu tenho caído nas estradas do pecado, eu tenho caído nos vícios, eu tenho estado distante de Ti, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a levantar o meu relacionamento com os meus filhos. Peça isso. A levantar o meu casamento, a reconstruir a minha família, a minha vida financeira, a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a minha vida profissional, a minha vida intelectual. Ajuda-me a levantar, Senhor. Você que vai começar as aulas amanhã, que retornou há pouco, tantos jovens com dificuldade de aprendizado, dificuldade de memorização. Peça ao Senhor, ajuda-me, Senhor, a levantar-me, a ser vitorioso no meu estudo, na minha faculdade, na minha escola, no meu colégio, no meu cursinho, no meu intercâmbio. Ajuda-me, Senhor, a levantar-me do cansaço, a levantar-me da descrença, a levantar-me da desesperança, para que eu possa te servir ainda mais, de servir com a minha vida, de servir com o meu coração, com tudo que sou e tudo que tenho. Obrigado, Senhor, porque é uma obra maravilhosa o Senhor já está realizando na minha vida esta noite, e eu vou entrar neste processo para que a cura aconteça. O milagre de Deus na minha vida não é um passe de mágica, mas é um processo de um Deus que se aproxima, de um Deus que segura as minhas mãos, de um Deus que me ajuda, de um Deus que me levanta, de um Deus que me cura. E uma vez curado, e uma vez liberto, que eu te sirva de todo o meu coração. Coloca, Jesus, os teus anjos nas nossas casas, na nossa família. Nos proteja de todo o mal, nos afaste de todo o pecado, de toda ilusão, para que possamos cada dia mais crescer na fé, na esperança e no amor. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, porque o que aconteceu com a sogra de Simão neste evangelho vai acontecer com cada um de nós. Nós teremos dias melhores, nós teremos dias abençoados, cheios da graça e do poder de Deus. A Jesus, nosso Senhor e Salvador, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Quando você ainda sentado, com a mão no coração, com os olhos fechados, de tudo isso que nós ouvimos, das leituras, do Evangelho, da pregação, o que ficou no seu coração? O que você vai guardar aí para viver esta semana? Faça agora a sua oração do seu jeito, usando as suas palavras, pois o Senhor agora escuta você. Desafios. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, para introduzir a nossa adoração, nós vamos ao Evangelho de hoje, que é Marcos 6, o versículo 7 ao 13. Você que já participou da missa pela manhã, ouviu este Evangelho. Se você ainda não participou ou não leu, depois leia o envio dos discípulos e podemos dizer a palavra sucesso, ou a missão que deu certo, e deu muito certa. Aqui nós temos no versículo 7, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Aqui nós podemos entender e pegar para a nossa vida duas noções básicas da nossa espiritualidade. Primeira noção: quando o assunto é evangelização, é testemunho de vida, não sou eu quem me envio, a iniciativa não é minha, não sou eu que quero, é o Senhor quem quer contar conosco, é o Senhor quem nos envia. Então os 12, eles foram para a missão, não de livre, espontânea vontade, eu quero, eu estou indo, a iniciativa é minha. Não, o Senhor gerou esta atitude em seus corações. Então você que deseja ser um bom instrumento nas mãos de Jesus, reze: Senhor, eu estou aqui, envia-me. Espera que o Senhor te envie em missão. E quando o Senhor nos envia para qualquer missão, Ele não nos envia de mãos abanando, não, Ele nos confere poder. E na Bíblia a palavra poder, dinamis, é algo sobrenatural para que o sucesso da missão não dependa de nós, mas da graça. Os discípulos, quando foram enviados 2 a 2, eles não confiavam apenas um no outro, mas os 2 confiavam em Deus. E para aqueles que são enviados e para aqueles que confiam, Deus lhes concede poder, um poder espiritual, o poder do próprio Espírito, para expulsarem os espíritos maus. Então é uma batalha, meus irmãos. Nós estamos numa batalha entre aqueles que são filhos da luz e aqueles que são filhos das trevas, entre aqueles que buscam as coisas do céu e aqueles que estão mais para as coisas do inferno. Então precisamos entender que o Senhor nos envia para uma batalha. Aqui não, Ele não nos envia para fazer amizade com os espíritos impuros. Não. Os espíritos impuros, eles serão
combatidos. E nós estamos realmente na igreja porque somos o exército de nosso Senhor. E nós estamos neste mundo pelo poder dele, combatendo os espíritos maus e convidando toda a humanidade a entrar para esta missão, a entrar para esta barca. Hoje se fala muito, e é bom que se fale, da questão da acolhida. A igreja é de todos e para todos. As portas da igreja estão abertas para todos. A igreja é chamada a acolher a todos. Está certíssimo, mas é meia verdade. Esta não é a verdade inteira. Esta é o início do caminho. E aqui eu não cito a mim mesmo, eu cito São João Bosco, cujo dia celebramos ontem. São João Bosco tinha uma técnica para atrair os jovens, que era o esporte, o acampamento, coisas dos jovens. E quando ele pescava aqueles jovens, ele oferecia para eles Jesus Cristo, uma nova vida, um novo caminho, uma atitude de conversão. Então esta nossa acolhida na igreja, essas portas abertas da igreja, é preciso que as pessoas se perguntem, mas qual é a porta da igreja que está aberta para mim? É a porta física? É a porta de metal, de vidro, de madeira, onde até o cachorro entra? Tem até a piada, né? Por que o cachorro entrou na igreja? É porque ele viu a porta aberta. É esta a porta? Não é esta a porta, meus irmãos, não é esta a porta. É a porta da conversão, é a porta da mudança de vida. Então este é o caminho da igreja. A igreja acolhe a todos, abraça a todos e recebe a todos, e vai propor para estes o caminho da conversão, o caminho da mudança de vida. Há quem queira e há quem não queira, tanto que o Evangelho vai dizer que ele mandou que eles andassem de sandálias. Olha que interessante, Moisés, quando vê a sarça ardente, e ele se aproxima do próprio Deus que está ali se manifestando, aquele que é, que era e que vem. Deus vai dizer para ele: tira a tua sandália, a terra que você pisa é uma terra santa. Então Moisés, ele é chamado a ficar descalço. Jesus agora fala o contrário: vocês não devem andar descalços, vocês devem andar de sandálias. E o que significa neste contexto a sandália? É a proteção para as coisas que nos ferem, a proteção contra as coisas do mundo, contra a pedra, o vidro, o caco, o escorpião, etc. Então quais são essas sandálias que nós somos chamados a calçar? A sandália da palavra, a sandália do Espírito, a sandália de uma vida que busque as coisas do alto. E Jesus diz: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. É que Jesus está falando para todos nós. Nós precisamos aprender isso. Quando você leva uma mensagem evangélica, quando você fala dos valores da fé, os valores da igreja, há pessoas que vão abrir as portas para você. Há pessoas que vão fechar as portas para você. Há pessoas que vão gostar de você exatamente por causa disso. Há pessoas que não vão gostar de você exatamente por causa disso. O que Jesus disse: não pare a missão por aqueles que não gostam. Saia da casa, sacuda a poeira da sandália e continue. Não pare. Jesus não é uma imposição. Jesus é uma proposta. Deus não se impõe, Deus se propõe. Então a igreja está no mundo para oferecer uma proposta de salvação, uma proposta de céu. Eu fico vendo algumas pessoas nas mídias. O pessoal hoje fala tudo que a internet deu voz a todos. Então quem sabe fala, quem não sabe fala, quem acha que sabe está falando também. Então todo mundo hoje fala o que quer, né? Mas é interessante quando sai uma normativa, quando sai uma pregação do evangelho, alguma coisa relacionada à igreja. É interessante como que as pessoas que não estão no contexto eclesial, elas ficam raivosas e vão xingando, e xinga o papa, e xinga padre, porque esse cara é conservador, blá, 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 blá. E se você olha a vida destas pessoas, nem na igreja vai,
nem fé têm. Ou seja, as pessoas não entenderam ainda que a proposta de Jesus Cristo é para aqueles que renunciam a si mesmos, assumem a sua cruz e o seguem pelo caminho. Quando a igreja prega, quando o sacerdote prega, quando sai alguma normativa, são para aqueles católicos, os praticantes, que hoje é a minoria. Da gente é católico de IBGE, nem na igreja vai. Então é para estes, mas o mundo não sabe lidar com a controvérsia, né? Nós vivemos hoje uma geração um tanto fraca que tem que ser agradada. Então eles têm que ser agradados o dia todo, é só coisa legal. Se você contraria ou se tem uma opinião contrária, ele já não sabe lidar com isso. Aí você passa a ser inimigo. Mas aquilo que a igreja tem, a proposta de Jesus é para aqueles que o aceitam, é para todos, mas nem todos aceitam. Tanto que Jesus no Evangelho está dizendo, haverá casas que eles não vão aceitar você. Haverão casas que eles vão fechar a porta na sua cara. Haverão lugares que eles vão pedir para você sair de lá. Continue a missão. Eles fecharam a porta aqui, haverá quem abra ali. Eles não aceitaram isso aqui, haverá quem aceite ali. Lembro-me, durante meu curso de Bíblia, no meu tempo de seminário, professor muito alegre, ele fazia muitos exemplos para a gente entender, né? Ele comparava a evangelização com um garçom. Eu achei o exemplo dele fantástico. Ele comentava assim, que as pessoas estavam numa festa, então tinham várias mesas. Então vem o garçom, não é assim? Aí vamos supor que o garçom está trazendo cerveja, vamos supor isso. Aí o garçom chega na mesa e pergunta assim, boa noite, alguém aceita cerveja? Suponhamos que naquela mesa ninguém tome cerveja. Aí todo mundo fala, não, muito obrigado. Não, a gente não quer não. Aí o garçom pega a bandeja, essa é a turma de hoje assim, né? Pega a bandeja, sai chorando, entra em depressão porque ninguém quis a cerveja do cara. Aí ele vai lá para a cozinha, eu fui rejeitado. O que aconteceu, meu cara? Ninguém quis minha cerveja. Peraí, qual mesa que você foi? Aquela ali, mas olha a quantidade de mesas que tem para ser servida, meu filho. As outras mesas querem, vai. Aí ele vai numa outra mesa, a cerveja não dá, ele tem que buscar mais. E o professor explicava para a gente, assim é a evangelização. Você vai chegar num ambiente e vai propor a palavra, vai propor a conversão, vai propor Jesus. Pode ser que ninguém queira, não, isso aí a gente não quer, não desista, vá para outra mesa. Geralmente não querem aqui, a outra eles vão querer. Então nós não podemos desanimar, não podemos desanimar de pregar, não podemos desanimar de testemunhar. Ofertamos a um, nós vamos rejeitado, nós ofertaremos a outro. E a palavra termina, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Precisamos aprender a ler Bíblia, meus irmãos, para a gente não falar tanta besteira e não ficar comprando tanta besteira que os outros falam. Hoje, a gente sabe disso, qual é a mensagem quando se fala Jesus? Ah, Jesus é amor. Ah, Jesus veio para falar de amor, é o love, é o Jesus da turma dos ursinhos carinhosos. É esse Jesus que eles querem. Mas veja a pregação dos apóstolos, a primeira missão que eles foram enviados. Veja isso aqui, eles estão falando o quê? Eles estão falando de amor, eles estão falando de love, eles estão falando de abraço, Não, aqui está escrito, os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Ou seja, qual era a pregação dos apóstolos? Mudança de vida. Deus, Ele te ama como você está, mas Ele te quer uma pessoa melhor. Esta frase que muita gente repete é uma frase errada. A frase não é correta. A Deus me ama como sou, só para você, só na sua cabeça. Porque é muito cômodo você estar uma vida longe de Deus, talvez uma vida de pecado, e falar, não, mas Deus me ama do jeito que eu sou, tudo que eu estou vivendo, Deus abençoa. Não, saia dessa. Deus te ama como você está. Mas quando você chega perto dele, ele te torna uma pessoa melhor. Aí você começa a ser quem você deve ser. Veja todos os encontros que Jesus teve durante a sua vida. A maioria deles na Galileia, né? No reino do norte, porque tem embaixo a Judeia. Ele pregou muito na Galileia. Jesus, o Galileu. Ele encontrava com as pessoas e ele propunha a todas um caminho novo. Ele propunha a todos uma vida nova.
E aqueles que não aceitavam entravam em atrito com ele. Os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, os sumos sacerdotes. Esses não queriam assumir a sua palavra, mas todos os outros assumiam. Quando ele conversa com aquela samaritana, que se Jesus estivesse no nosso meio hoje, ele já tinha sido cancelado há muito tempo, viu? Jesus já tinha sido cancelado há muito tempo. Ele vai conversar com a samaritana, um exemplo de tantos. Aí a samaritana fala, Jesus fala, ela fala, ele fala. Aí Jesus pergunta para ela assim: chama o teu marido. Ah, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus disse: realmente você não tem marido, não é? Você já tiveste 5 maridos e o atual não é o seu marido. Ela já teve 6 homens na vida dela. Então ela entende que ela está num caminho errado. Ela está procurando felicidade em colo de homem. Ela deve procurar felicidade no coração do Senhor. Se essa palavra fosse pregada hoje, como que seria o texto para agradar o povo? Ah, Senhor, eu já tive 5 maridos. Não, porque amigado com fé, casado é, meu filho. Não deu certo com o outro, vai que é tua. Você está feliz? Ah, eu estou tão feliz. Então está abençoado. Está abençoado, ninguém pode falar nada. Quantos maridos já teve? 5, esse é qual? O 6º, está valendo. Se não der certo, você fala, próximo, e vai para o 7º. Este é o discurso que as pessoas gostam. Esse é o discurso que arrasta, que as pessoas falam: nossa, que pregação maravilhosa. Oh, mas eu fui a mãe, que palavra que me... Só que é uma palavra falsa. Jesus vai dizer para ela a verdade: você já tiveste 5 e o atual não é o seu marido. E ali ela entende que ela precisava mudar de vida. Ela larga o cântaro, ela volta para Samaria convertida, e ela está um testemunho de que ela encontrou o Messias. E muitos samaritanos foram se encontrar com o Senhor. A mulher pega em adultério. E pega em adultério. Jesus, para agradar ela, fala assim: ô minha filha, onde que está o homem? O homem correu, só ficou eu. Não, ninguém joga pedra. Ninguém joga pedra. Você estava feliz? Estava, Senhor. Estava bom ali o adulterinho? Estava gostoso. Não, então, vai que é tua, minha filha. Ninguém pode falar nada. Esse pessoal aí, está todo mundo errado. Você está certa. Eba, legal. O texto é esse? O texto não é esse. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ele dissipa e dispersa a multidão. Aí ele vai para a mulher: ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não vou te condenar. Vá em paz e não peques mais. Qual que é o final da história? Jesus, com carinho, fala com ela: você estava em pecado. Adultério é pecado. Então vá em paz e não faça isso mais. O que Jesus está falando com ela? Se converta, mude de vida, saia deste caminho. E tem momento que a pessoa é mais inteligente. Jesus nem precisa falar de conversão. O fato de Jesus estar ali, a pessoa já cai em si. Exemplo, Zaqueu. Jesus, quando ele diz o nome Zaqueu, Zaqueu queria ver Jesus. Jesus passava ali por causa dele. Jesus sabia o nome dele. Hoje eu quero estar na tua casa. Zaqueu era um pecador público. Zaqueu o recebe, chama os seus amigos que também são pecadores públicos, e Jesus ali na casa de Zaqueu, comendo, bebendo, se interagindo com Zaqueu. Zaqueu chega a uma conclusão: quando Jesus entra na minha casa, eu não posso continuar a mesma pessoa, não. Eu tenho que mudar, eu tenho que converter. Aí no meio do almoço, Zaqueu bate lá o garfo no prato, no copo, sei lá, todo mundo para de falar, e Zaqueu diz assim: olha, Senhor, se eu... Zaqueu também é modesto, né? Claro que roubou. Se eu roubei de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu vou vender metade dos meus bens e vou doar aos pobres. Onde que está no Evangelho que Jesus pediu isso? Ô Zaqueu, você roubou bastante, hein? Pode dividir. Não. A presença do Senhor, quando nós o acolhemos de verdade, só a presença dele já nos muda. E nós queremos ter uma vida melhor, romper com o pecado, e pegamos uma vida de conversão. Esta conversão que é alimentada de 2. Nós vamos andando juntos com pessoas que querem o céu, pessoas que querem Deus, pessoas que querem melhorar a nossa vida e não piorar
o nosso caminho. E por último, nós ouvimos no domingo passado agora o primeiro milagre de Jesus no Evangelho de Marcos. No Evangelho de João, o primeiro milagre do Senhor é bodas de Caná, Caná da Galileia. Falei agora, né? Jesus sai da Judeia e ele vai para a Galileia, que é o reino do norte. E lá na Galileia que ele visita várias cidades. Ele visitou 18 cidades na Galileia com pregações e milagres. A primeira, Caná, onde foi bodas. No Evangelho de Marcos, o primeiro milagre de Jesus não se dá na Galileia, no reino do norte, mas se dá na Judeia, no templo. Ele estava lá depois do batismo de João. E qual foi esse milagre, padre? Foi um exorcismo. Para Marcos, o ministério de Jesus começa com a palavra: convertei-vos. A conversão aí: convertei-vos, o reino de Deus está próximo de vós. O reino de Deus, ou convertei-vos e crede no Evangelho, do grego euangelion, que é boa nova, boa notícia, notícia alegre. Jesus é a boa nova, ele é a palavra. Então conversão é crer nele. E a palavra crer do latim vem de cretere, que é cordare, corde, cordes, dare, de entregar, dar o coração, cordare, credere. Então o que é crer em Cristo? Entregar o coração para ele, entregar a vida para ele. Então quando Jesus entra no templo, olha que interessante o texto, viu? Foi domingo agora. Quando Jesus entra no templo, lá no templo tinha um possesso pelo demônio. Ele estava tranquilamente na igreja, estava lá sentado. O diabo não se manifestou. Então você veja, não basta apenas estar na igreja. Às vezes você pode encontrar até na igreja com gente possessa pelo próprio diabo e se não manifesta. Mas quando Jesus, ele entra no templo, o diabo se manifesta. E no corpo daquele homem, Satanás vai dizer: sei para que tu vieste, Jesus de Nazaré. Nós sabemos quem tu és. Tu viestes para nos destruir. Olha aí, Jesus veio para destruir mesmo. Eu vou até pôr no meu Instagram, e com isso eu encerro. Saiu agora, porque o mundo, gente, eu não sei onde vai parar esse negócio não. Cada dia pior. Eu não vejo sinais de melhora. E eu não sou pessimista, hein? Eu não vejo sinais de melhora. Agora, se você está vendo aí o mundo todo colorido, muito legal, larga o WhatsApp. Para de assistir série e vai ler. Vai pesquisar, vai ler coisa séria, vai ver o que está acontecendo, para você ver que a coisa não está fácil, não. Saiu agora um desenho, e daqui a pouco seu filho está vendo, sua mãe, a sua família está vendo, todo mundo está achando muito normal. Qual é o desenho que saiu? O desenho é a filha de Lúcifer, uma menininha muito bonitinha, um desenho. Só que o início do desenho é o seguinte: olha o mundo em que estamos. O desenho vai passar o seguinte: e havia o céu. E Lúcifer, que era um anjo na época, ele queria tudo muito organizado. Ele queria tudo muito no lugar. Só que os outros anjos não eram bem organizados assim não. E quando Deus foi criar Adão e Eva, Lúcifer achou que não seria daquela maneira. Aí, por ele discordar com Deus, ele foi olha o desenho. Ele foi injustiçado, coitadinho. Ele é um pobre coitado. Os anjos que são maus, com inveja de Lúcifer, bateram nele e mandaram ele para o inferno. Os amigos de Lúcifer tentaram defendê-lo, mas os anjos maus bateram e mandaram ele para o inferno. Aí Lúcifer tem uma menina, que aí começa o desenho. Essa menina vem para a terra para falar que nós não devemos brigar com os outros. Nós devemos abraçar a todos. É a linguagem do amor. O que eles conseguiram fazer no desenho? O certo no desenho é o inferno. Quem que está errado? É o céu. Os anjos que são maus, os anjos que bateram no Lúcifer, colocaram ali para baixo. Por que isso parece uma coisa boba, mas a longo prazo é problemático? Porque um adulto vê uma porcaria dessa, você sabe que aquilo ali é um desenho que não tem nada a ver com texto bíblico, nem com revelação, nem com teologia, com nada. Mas a criança é uma tábua rasa, ela não sabe das coisas. Então eles estão mirando as crianças, porque eles têm paciência.
Uma coisa que nós muitas vezes não temos e que o mal tem é paciência. Ele espera 10 anos, 40 anos, 50 anos. Ele tem paciência. Ele vai fazendo as coisas devagar. Então você tirando da cabeça das crianças essa dicotomia de céu e de inferno, e colocando no inferno as coisas boas e colocando o ruim no céu, quando essa criança for crescendo, no seu subconsciente, essas coisas já estão arraigadas, petrificadas. Então ela terá muito mais dificuldade de aceitar uma história da revelação, onde o diabo é o mal e Deus é o bem, do que nós temos visto hoje na cabeça de muito adolescente, de cabeça vazia. Eu nunca vi tanta gente de cabeça vazia. Saiu uma série aí que chama Lúcifer. É um rapaz muito bonitão, muito simpático, galanteador, não é? E tem gente que assiste aquilo e acha que no mundo espiritual é aquilo. Eles não conseguem entender que aquilo é uma série. Eu já atendi ano passado um pai que trouxe-me um adolescente, é viciado em série, e ele está aí percorrendo toda esta série de Lúcifer, né? E na cabecinha do rapaz, ele descobriu a roda. O que ele disse para o pai? Não vou mais à missa, não quero mais fazer crisma, eles me iludiram esse tempo todo. O diabo não é tão mau como parece. O que perverteu a mente do rapaz? Uma série de televisão. Então veja que a coisa é bem orquestrada. Então você que é papai e mamãe, você precisa colocar no coração dos seus filhos, o mais cedo possível, o amor a nosso Senhor, fazer uma catequese séria, não brincar com os novíssimos, que é céu, inferno, purgatório. As pessoas hoje falam de inferno, parecendo que é um playground, né? Até nem sei quem é a mulher, uma moça, né? Porque se Deus quiser mandar para o inferno, pode mandar, quem perde é ele. Aí o colega dela, nós vamos lá fazer um batuque, fazer um churrasco, mas eles nem imaginam o tormento que é uma realidade de inferno. O ser humano perdeu totalmente o horizonte religioso, ele perdeu totalmente o horizonte daquilo que é metafísico, aquilo que vem depois da nossa morte. É por isso que a palavra de Jesus continua atual até hoje. Convertei-vos. Mudança de vida, 2 a 2, voltaram felizes. E Jesus vai dizer, o evangelho acaba aqui, mas tem mais um versículo, né? Não fiquem alegres porque vocês pregaram, porque vocês expulsaram demônios. Fiquem felizes porque o nome de vocês está gravado na palma do meu Pai. Então esta é a nossa alegria, é saber que o nosso nome está gravado na palma de Deus. E se você, meu caro, não for um estudioso bíblico, se você não estudar o catecismo da igreja, se você não aprofundar na profissão apostólica, daqui a pouco você faz parte desta galera, assistindo série de Lúcifer, defendendo o diabo, vendo desenho de Satã, achando que é tudo muito normal. O ser humano se perde por falta de conhecimento. Está na Bíblia, em Oséias, o meu povo se perde por falta de conhecimento. As pessoas não têm tempo de ler Bíblia, não tem tempo de ler a vida de um santo, não tem tempo de aprofundar na doutrina católica, mas tempo para WhatsApp, tempo para série, tempo para passear, tempo para academia, tempo para quem interessa, eles têm. Eles só não têm tempo para Deus. Então reserve tempo para Deus. A cada dia, o que São Pedro diz na sua carta está mais atual. Esteja sempre pronto a todo aquele que pedir as razões da sua fé. Infelizmente, tem muitos católicos que não têm como dar as razões da fé, porque eles não sabem. Então procure saber, procure rezar, procure estudar, para que você separe com facilidade o trigo do joio, a noite do dia, as trevas da luz e o bem do mal. Peça ao Espírito Santo que te dê o dom do discernimento, para que você não viva apenas pelo que o Padre disse aqui, mas para que o Espírito Santo te convença aquilo que te leva para Deus e aquilo que te afasta dele. O nosso canto, nós vamos agora expor o Santíssimo Sacramento. Jesus entra agora na sua casa, Ele entra na sua família, e hoje os enviados somos nós. Há 2000 anos atrás, Jesus enviou os discípulos dele. Hoje Ele envia você, envia a mim em missão, neste mundo que precisa da luz